Eu saúdo a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que estou aqui para trazer uma palavra de Jesus ao seu coração. Eu estava orando para que Deus pudesse me dar uma palavra, e vivendo nesta crise, atualmente com a pandemia do coronavírus, ou Covid-19, eu andando pelas ruas tenho visto pessoas que estão preocupadas, e que estão também um tanto desorientadas quanto ao que fazer. E foi pensando nisso e orando que Deus me deu então esse tema, pandemia, vírus ou ação divina. E nós vamos então trabalhar alguns textos bíblicos encontrando uma resposta para esta pergunta. O primeiro texto que eu quero ler está em Deuteronômio capítulo 28, versos 58 até o verso 59. E o texto ali diz o seguinte: se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Quando nós olhamos, então, para esse texto, nós podemos ver que Deus está dizendo, através da sua palavra, que se o povo não seguir fielmente as palavras que ele revelou nas Sagradas Escrituras, e não apenas seguir, mas também não temer a este Deus soberano, que ele enviaria pestes, terríveis pragas, sobre a terra, atingindo todas as pessoas por todos os lugares. É isso que a Bíblia relata neste texto. E quando então nós lemos esse texto, vendo que Deus diz que se as pessoas não seguirem a Ele, não andarem na sua presença, não temerem a Ele, Ele manifestaria a sua mão punindo as pessoas. Nós podemos ver também em outro texto, no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 28, o verso 22, onde a palavra diz: Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações e febres, mandará secas e ventos muito quentes e fará com que pragas ataquem as plantas. Essas desgraças continuarão até que vocês morram. Então Deus está dizendo que Ele iria castigar com doenças contagiosas, com infecções, com inflamações e febres. E o que nós temos visto justamente é esses sintomas que estão aparecendo nas pessoas que andam desesperadas pelo mundo, e o contágio se propagando cada vez mais, as autoridades tentando minimizar o que tem acontecido, mas não tem muito o que fazer. E se nós olharmos um pouco adiante, em Isaías, no capítulo 13, Deus também está dizendo, em uma situação onde havia uma desobediência, um distanciamento de Deus, e Ele está dizendo: castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Deus, então, está novamente falando de castigo por causa da maldade do ser humano. Ele diz os ímpios por causa da iniquidade, todo tipo de coisa reprovado por Deus, todo tipo de pecado em que as pessoas praticam e não têm nem um pouco de temor de Deus. Ele diz que daria fim à arrogância dos altivos, altivos, pessoas prepotentes, soberbas, que acham que são melhores do que outras. Então Deus está dizendo que castiga essas pessoas, Ele pune esse tipo de pessoas. E diante então de uma punição de Deus, as pessoas ficam sem saber o que fazer, porque os recursos são poucos, não há para onde correr, mas mesmo assim as pessoas correm. Nós temos observado que muitas pessoas têm voltado para o Brasil nesses últimos dias, e há muitas outras esperando alguma providência do governo para que elas sejam repatriadas, porque lá onde elas estão
elas não estão conseguindo o atendimento e elas estão apavoradas. Mas ainda neste capítulo 13 de Isaías, no verso 14, o texto diz que como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada uma voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Então, fazendo alusão a essa situação, que pessoas correm, cada um volta para o seu povo, cada um foge para a sua terra. E isto é algo que está sendo visível e está acontecendo não de pessoas apenas querendo vir para o Brasil, de volta para a sua pátria, para a sua terra, mas de pessoas também correndo por outras partes do mundo, querendo retornar ao seu país de origem. Então, diante dessa introdução, eu tenho uma pergunta a fazer e eu gostaria que você refletisse sobre essa pergunta: de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade pelo caos que está vivendo o mundo? De quem é a responsabilidade de tentar contornar a situação ou de agir, de fazer alguma coisa para que isso seja mudado, para que cesse, então, essa peste ou essa praga que está assolando o mundo? Em primeiro lugar, eu quero destacar que há uma responsabilidade individual de cada um em honrar a Deus. Então, a responsabilidade é individual, primeiramente. Talvez as pessoas estejam culpando o governo, culpando o Ministério da Saúde, culpando políticos, culpando prefeitos, governadores pelo caos, mas eu quero dizer que todos nós somos responsáveis. Nós temos a responsabilidade individual também sobre o mal que está atingindo o mundo. E eu estou dizendo isso com relação a honrar a Deus, porque nós pensamos muitas vezes nas coisas materiais, nas soluções humanas, mas talvez não pensamos que isso é decorrente de uma desobediência. E quando se refere à desobediência, nós temos também o nosso compromisso individual de chegar até Deus, ver o que está acontecendo, pedir para que Ele possa mudar o quadro, para que Ele possa dar uma direção, nos iluminar. Então, essa responsabilidade é minha e essa responsabilidade também é sua. Temos um texto bíblico, e esse texto bíblico, ele diz, lá está em Deuteronômio 24, verso 16, onde ele diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Veja bem que Deus está dizendo que Ele não vai cobrar do pai pelo erro do filho, e Ele nem vai cobrar do filho pelo erro do pai, mas que cada um ele vai pagar pelo seu próprio pecado. Então, a responsabilidade é individual. Nós temos um outro texto em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, e esse texto diz assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Novamente, a Bíblia aqui informando que a responsabilidade é individual, é aquele que peca que sofre o dano. Nós podíamos pensar que Jesus sofreu dano por todos nós, mas agora eu estou trazendo aqui para nós, que estamos vivendo, quando nós erramos, cada um deve pagar pelo seu erro. Até na lei, ou nas leis dos países, é assim que funciona. Aquele que erra é aquele que paga. Então, nós vemos que a responsabilidade é individual e as pessoas precisam ser responsabilizadas, precisam encontrar meios de mudança para melhorar. Agora, em segundo lugar, eu quero destacar que a responsabilidade não é apenas dos indivíduos, mas também dos governantes e das pessoas que estão investidas em poder, e que podem estabelecer leis, regras e, enfim, fazer com que a sociedade viva de uma forma melhor. Tem um texto em Isaías, capítulo 10, os versos 1 até o 4, e ali, então, através do profeta Isaías, Deus está dizendo: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo.
fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Então o texto está falando agora de autoridade, de pessoas investidas em poder para legislar, para governar. Nós podíamos até citar, dentro de uma democracia, os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todos eles são responsáveis. E criaram leis, e continuam criando leis, mas Deus está dizendo, através do profeta Isaías, já naquela época, que ai daqueles que fazem leis injustas, porque as leis é para beneficiar um certo grupo de pessoas, e prejudicar os outros, porque aquela classe mais baixa, mais pobre, mais necessitada, acaba suportando o peso, se nós pensarmos em uma pirâmide, onde há pessoas lá em cima e oprimindo aqueles que estão aqui embaixo. Então Deus, ele é contra isso, ele também manifesta a ira dele diante dessas situações. Eu estava olhando na Constituição brasileira, e no preâmbulo da nossa Constituição, ali tem algo que diz que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, uma solução pacífica das controvérsias, promulgamos. Preste bem atenção que vai dizer a frase seguinte: sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição, aquele que o escreveu, aquele que estava na responsabilidade de redigir, claro, depois de ter sido aprovado o texto de uma forma completa, ele estava dizendo que aquela Constituição que estava sendo promulgada, ela estava sob a proteção de Deus. Ou seja, Deus está acima, e a Constituição está abaixo. E se nós, então, vemos que a nossa Constituição brasileira, embora um país laico, está dizendo que nós estamos sob a proteção de Deus, até mesmo nas nossas leis, naquilo que é a lei maior, a nossa Carta Magna, nós entendemos que o legislador estava dizendo, olha, nós, que somos um país que acreditamos em um Deus criador, um Deus onipotente, um Deus que nos fez segundo a sua imagem e semelhança, o Deus verdadeiro que criou todas as coisas, nós estamos regulamentando leis sob a proteção dele. Nós queremos que ele proteja, nós queremos que ele abençoe, nós queremos que ele nos livre do mal. É uma ideia que está ali nas entrelinhas. Mas quando nós olhamos então para esse texto, nós podemos ver que houve um desvirtuamento daquilo que se iniciou através da Constituição, porque daí então começaram a mudar, criar regras e resoluções, nosso próprio Supremo Tribunal Federal aprovou já há vários anos atrás, onde as pessoas podem ter um relacionamento homoafetivo. O que é isso? As pessoas podem se casar, homem com homem, mulher com mulher. E não apenas isso, depois saiu uma portaria do CNJ, obrigando os cartórios a fazerem este casamento, também nas certidões de casamento, ou seja, tornando da mesma maneira que eram feitos os casamentos entre homem e mulher. E eu pergunto, isso foi algo que Deus estabeleceu na sua palavra? É isso que Deus espera de uma nação? É isso que Deus espera de um povo? Aí alguém pode dizer, pastor,
mas você está, então, sendo homofóbico, porque você está criticando as pessoas que assim se comportam. E o que eu tenho para dizer é que Deus é soberano, Ele está acima de tudo. A Constituição começou a ser escrita dizendo que nós estamos sob a proteção de Deus. E aí, então, se sai alguma lei, alguma resolução que contraria a palavra de Deus, logo também essa Constituição já não está mais sob a proteção de Deus. E quais são os resultados disso? O resultado disso é que Deus para de abençoar e Ele começa, então, a agir de uma forma onde as pessoas não vão gostar. Daí eu me lembrei de um texto que está em Romanos capítulo 1, verso 26 e 27, onde Deus está tratando dessa deturpação, onde as pessoas mudaram esta imagem que Deus fez, que é a imagem dele no homem, e o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz no verso 26, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Não é apenas esse texto que está até de uma forma muito clara, dizendo que Deus abomina e Ele não quer que isso aconteça, que isso é uma perversão. A Bíblia fala sobre sodomitas, e para quem não sabe o que é sodomitas eram pessoas homossexuais que viveram lá no tempo de Abraão, de Ló, e essas pessoas, elas também perverteram de tal forma que Deus acabou com aquela cidade com fogo. Nós sabemos dessa história, quando Deus queimou a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Então, o que levou Deus a fazer isso? O distanciamento das pessoas de Deus, a desobediência, o desprezo, e não apenas isso, abominações em que Deus não suportou. Então, será que nós não estamos vivendo essa crise no mundo todo por conta de leis que são aprovadas que contrariam a palavra de Deus? É como se pegassem a palavra de Deus e jogassem no lixo e estivesse dizendo essa palavra é ultrapassada, ela não vale mais para nada, agora nós temos uma modernidade, agora as coisas desta forma, e nós vamos criar novas regras, novas leis, e se alguém falar alguma coisa contra isso, essa pessoa deve ser processada e deve ser presa. E eu quero dizer que eu tenho a preocupação com a vida eterna das pessoas. Nós vamos viver apenas alguns anos neste mundo, e este mundo ele vai passar também um dia. Então, se as pessoas não souberem das verdades, elas viverem no engano, elas vão morrer como todos vão morrer, e vai perder a salvação, vai perder a vida eterna. Então, não adianta nós ficarmos enganando as pessoas, e nós precisamos alertar para que aqueles que cuidam das leis do nosso país, que eles criem leis justas, que atendam o necessitado, que tenham uma igualdade social e que não contrarie a palavra de Deus. Às vezes nós temos outros maus exemplos no país, onde pessoas cometem vários tipos de ilícitos e elas não são punidas porque elas têm muito dinheiro, têm muita influência. Não faz muitos anos que foram divulgadas nas redes sociais e nos meios de comunicação, onde havia mais de 250 políticos envolvidos em atos ilícitos de corrupção, e não apenas deputados e senadores, mas também ministros, e essas pessoas não foram punidas, essa lista parece que foi arquivada, nunca fizeram nada por ela, já passaram anos. Isso será que é justiça? Será que Deus está se agradando dessa prática? Um tribunal superior que deve dar o maior exemplo, como a STF, fazer licitações para comprar lagosta, bebidas com premiações, 4 premiações internacionais, gastando mais de 1 milhão com isso, enquanto tem pessoas passando fome. Será que isso é justo? Então eu gostaria que os senhores governadores, os senhores que são autoridades deste país, também botassem a mão na consciência e vissem que atos vocês estão errando, que precisa mudar, porque uma nação toda pode perecer por culpa de pessoas que estão liderando de uma forma opressora. E Deus foi muito claro no texto que eu li há pouco tempo atrás,
que Deus não quer que seja assim, e Deus vai punir, né, aqueles que assim procedem. Eu quero ainda ler um texto que está em Deuteronômio, capítulo 32, verso 18, e esse texto diz o seguinte: vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Esse texto, ele está dizendo, olha, vocês tinham lá no princípio, né, a ciência de que houve um Criador, que Deus foi aquele que criou todas as coisas, que criou a humanidade, o ser humano segundo a sua imagem e semelhança, mas vocês esqueceram daquele que te criou, daquele que te formou, né, e tomaram rumos diferentes, né, e é necessário, então, voltar para esse Deus, né, pensar neste Deus, saber que Ele cuida de todas as coisas, Ele que rege o universo, e Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus também justo, juiz, e que vai punir as pessoas, e já está punindo, né, com tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Tem um outro texto também, Deuteronômio capítulo 32, verso 20, ali Deus disse, eu os abandonarei, e então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. Deus está dizendo, não é uma ameaça, mas uma afirmativa. Eu abandonarei e então verei o que vai acontecer com eles, por causa da rebeldia, né, por causa da desobediência. Agora, diante então dessa explanação, onde nós temos aí a base bíblica, afirmativas bíblicas, em que diz que Deus está irado com aquilo que está acontecendo no mundo, e uma palavra escrita tão antiga, mas o mundo está caminhando por esta direção. Nós podemos dizer, é como nos dias de Noé, onde as pessoas só pensavam em festas, em bebedeiras, em casamentos, né, em desnível social, né, então não está diferente nos dias que nós estamos vivendo. Então Deus, Ele traz também alertas que nós devemos observar, né? Então as alertas de Deus, eu quero primeiro destacar o que ele diz através do profeta Isaías, capítulo 55, verso 7. Ele está dizendo assim, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então Deus está dizendo, olha, é individual. Né, se você está naquele grupo de pessoas que estão desonrando Deus, né, você precisa mudar de caminho, você precisa ter uma mudança, né, de vida. Né, deixa os homens malignos com seus pensamentos, aqueles que não querem ter compromisso com Deus, que não querem uma mudança, mas se você então, ouvindo a mensagem, né, e diz, não, eu quero uma mudança, eu quero que as coisas mudem, eu quero que a praga cesse, eu não quero correr o risco também de perder a vida aqui neste mundo e a vida futura. Então Deus está dizendo de conversão, né? Conversão é mudança de rumo, né? No grego nós temos uma palavra que chama metanoia, e esta palavra significa mudança de rumo, ou seja, a pessoa está em uma direção e ele precisa mudar e ir para uma outra direção. Não é a pessoa correr de um lado para outro, não é encontrar uma outra alternativa para continuar vivendo o mesmo estilo de vida, mas é a pessoa se converter, mudar de rumo, mudar de mente. É uma mudança que precisa acontecer na vida daquelas pessoas que não estão fazendo a coisa certa. E o resultado disso, o texto diz que Deus então se compadecerá desta pessoa, porque é um Deus misericordioso em perdoar, é um Deus que tem amor, Ele não quer que as pessoas sofram dano, Ele não tem prazer na morte dos ímpios, Ele quer que as pessoas se convertam, e esta é um alerta de Deus, né, para que o mundo possa mudar, para que as coisas possam mudar. Outro texto que vou citar foi dito por Jesus, porque naquela ocasião, quando ele designou apóstolos ou discípulos para anunciar o evangelho de salvação, havia muitas perseguições, as pessoas também não queriam ouvir aquele evangelho de Jesus, e então aqueles que eram enviados, eles eram perseguidos e eles sofriam dano. E Jesus então disse para eles, em Mateus capítulo 10, verso 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, esse texto, quando eu estava meditando nele, que trouxe para essa meditação, ou essa reflexão bíblica, eu estava pensando que as pessoas estão com medo do coronavírus ou do Covid-19, né, e estão ali ilhados dentro das casas, né, alguns querendo que logo apareça uma vacina, que apareça uma medicação, para que ele possa se prevenir e assim não ser contaminado com esse vírus. Há uma corrida tão grande atrás de álcool gel e tudo isso daí está certo, as pessoas precisam se proteger, mas eu tenho visto que não são muitas pessoas que estão pensando, e a alma? Né? Será que eu estou protegendo a alma ou eu estou correndo apenas atrás de algo que é perecível, algo que é passageiro? Então, um alerta de Jesus é que nós não precisamos ter medo daquilo que mata o corpo, embora ela está falando daquilo que se referia a perseguidores, mas de um vírus que pode matar. Mas ele diz que nós devemos ter medo daquele que pode destruir a alma, quanto o corpo no inferno, ou seja, pode lançar a pessoa no inferno onde ele vai sofrer eternamente. É isso que nós devemos temer. Né? Precisamos temer a este Deus, e temendo este Deus eu sei que as coisas irão mudar. Ainda nós temos um outro texto, que está em Isaías capítulo 26, verso 20 e verso 21, e esse texto é tão interessante, vivendo os dias que nós estamos vivendo, porque nós temos visto as autoridades dizendo, não saiam de casa, né? Vão para a casa de vocês, ficam lá dentro, não saiam em nenhuma situação, só se for muito necessário. Deus está dizendo na palavra, Isaías capítulo 26, versos 20 e verso 21, meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas. Esconda-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Interessante esse texto, porque lá naquele contexto de Isaías, né, estava acontecendo coisa semelhante, as pessoas haviam afastado de Deus, e eles estavam adorando ídolos e fazendo outras coisas que Deus nunca queria que eles fizessem. E aí então Deus decidiu punir o povo para que eles pudessem mudar de vida, para que pudessem se arrepender e voltar-se para Ele. E aí então Deus, Ele manda um recado através do profeta Isaías, né, um alerta, e esta palavra é para que as pessoas fossem para as casas e ficarem trancadas dentro das casas. Não era para sair, era para ficar lá escondido por algum tempo, porque Deus estava manifestando a ira dele, né? E Deus viria da sua morada para castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. E eu gostaria, né, de estar fazendo uma celebração, né, com todas as pessoas, né, cantando, e a gente gosta de cantar, até de tocar uma guitarra, né, junto com os músicos, mas eu estou fazendo hoje de uma forma diferente, porque se há essa proibição, né, através de decreto, eu sou da cidade de Londrina, nós estamos no dia 22 de março de 2020, foi decretado pelo prefeito da nossa cidade, né, que as igrejas não poderiam fazer cultos nem reuniões, mas eu posso falar de Deus, eu posso falar da revelação de Deus para as pessoas. É isso que eu estou fazendo, né, como Paulo estava preso lá pelos anos 67, e ele escreve para Timóteo dizendo, olha, eu estou vivendo uma opressão, né, um trabalho, uma opressão tão grande, sofrimento, né, eu estou aqui preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então ele usava os recursos que tinha, né, escrevendo e mandando as mensagens para os seus discípulos, para as pessoas que o seguiam. Estou dizendo discípulos, aqueles que se converteram ao cristianismo através das viagens missionárias de Paulo e que ele estava orientando. Então nós estamos aqui também orientando as pessoas em um tempo de dificuldades, mas que eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e Deus irá abençoar e proteger todos aqueles que creem nele, que se submetem às suas regras e querem seguir os seus conselhos. Para nós, então, finalizarmos agora, e eu quero logo estar fazendo uma oração para que Deus venha abençoar a cada um de vocês, eu quero dizer que nós precisamos unirmos uns aos outros
Não estou dizendo de unir, de sair abraçando, pegando as mãos. Nós precisamos ter o cuidado, né? E eu não vou falar desse cuidado porque está sendo falado tanto nos meios de comunicação. Nós devemos, então, ter esses cuidados. Mas nós devemos ter o cuidado não apenas com o corpo, nós devemos ter o cuidado para a alma. Devemos ter o cuidado da parte espiritual, porque é assim que este mundo vai mudar, né? Quando as pessoas se dobrarem diante desse Deus Todo-Poderoso, Deus vai ver que as pessoas estão mudando o coração, estão querendo, né, se voltar para Ele, e Ele vai sarar a terra, né? Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, né, se você olhar lá, Ele vai dizer, se esse povo que clama pelo meu nome se humilhar e arrepender dos seus pecados, então eu sararei a vossa terra. Nós temos esse caminho a seguir para que as coisas sejam mudadas. Então, meu amigo, né, meu irmão, minha irmã, eu agradeço você de ter esse tempo, né, ouvindo esse áudio e também vendo este vídeo, mas são palavras que Deus colocou no meu coração para trazer para você nesses dias difíceis. E Deus aguarda que as pessoas se arrependam e cheguem a Ele. Quero orar para que Deus abençoe e proteja a sua família e cada um de nós. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu estou seguro disso, ó Pai, porque o Senhor não abandona os teus filhos. A tua palavra diz que pode até uma mãe abandonar um filho, mas o Senhor jamais nos abandonará, jamais nos desamparará. E o Senhor é o Deus de suprir todas as nossas necessidades. Eu peço a Deus que o Senhor ajude as pessoas a confiarem no Senhor. Ajude, ó Deus, as pessoas voltarem-se para o Senhor e para a tua palavra. Ó Deus, nesse tempo que as pessoas estão dentro de suas casas, que elas possam tirar um tempo para ler a tua palavra, ó Deus, receber a revelação divina que o Senhor deixou nas Sagradas Escrituras. E que essas pessoas, ó Deus, sejam encorajadas a lutar, ó Deus, a viver uma vida que seja aprovada pelo Senhor. E eu não tenho dúvidas, meu Pai, que as boas mãos do Senhor estará sobre a vida dessas pessoas e também estará abençoando as suas famílias. Abençoe o nosso país, abençoe os nossos governantes, abençoe, Deus, as pessoas em toda parte do mundo. E que todas as pessoas possam voltar para o Senhor e assim, ó Deus, ser cessado este mal que está, ó Deus, desapontando as pessoas. Ó Deus, um mal invisível, mas um mal mortal. Ó Deus, onde o Senhor mostra que com toda a ciência, com todo o conhecimento que o ser humano tem, ele é incapaz de lutar com coisa invisível tão pequena. É só o Senhor, ó Deus, que pode fazer desta maneira para que as pessoas possam se curvar diante do teu poder, diante da soberania do Senhor. Que seja, ó Deus, então, todo o povo obediente à tua palavra, que siga os teus conselhos e que assim sejam abençoados. É a minha oração em o nome do Senhor Jesus. Amém.